Bíblia é o título da primeira aula. Bíblia, a fonte da genuína doutrina. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão, ok? E por isso que a doutrina não pode ser confundida com usos e costumes. Usos e costumes são locais, até mesmo temporários. A doutrina bíblica, ela é eterna, porque a palavra de Deus é eterna. Usos e costumes são geográficos e até culturais. A doutrina bíblica, ela é universal. O que Deus abençoa no Brasil, abençoa no Japão, abençoa no Iraque, abençoa em qualquer lugar do mundo. O que o Senhor reprova no Brasil, reprova no Japão, reprova no Iraque, em qualquer lugar do mundo. Porque a doutrina do Senhor não muda de acordo nem com os homens e nem de acordo com o lugar. Eu já dei um spoiler aí da diferença entre usos e costumes e doutrina. Mas vamos lá, o nosso texto bíblico em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 ao 17. Eu vou ler aqui, são poucos versículos. Paulo está escrevendo a sua última carta, próximo ao seu martírio, e ele está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e ele escreve: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a partir desse texto, nós entendemos que a Bíblia, toda ela, é inspirada por Deus. É claro que relatos de mentiras, de violência, enfim, de maldade, o pecado, por exemplo, de Davi com Batseba, a atitude não é inspirada, mas o relato, a anotação, ok? A escrita disso é uma inspiração divina. Até por isso nós temos nas nossas mãos um livro que ele é completo, embora escrito ao longo de mais de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas em situações super diferentes, tá? Então, nós entendemos por esse texto que a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, tá? Não tem um livro da Bíblia, não tem uma palavra na Bíblia. Por isso que nós rejeitamos, reprovamos qualquer conversa que diga que precisa se atualizar a Bíblia, que precisa mudar a Bíblia. Reprovamos a tal da Bíblia inclusiva, não é? Uma Bíblia que procura, que tira certas coisas que reprovam certos comportamentos para tornar o texto bíblico um pouco mais adaptado ao homem. Não, a Bíblia não foi escrita a Bíblia não foi escrita como um livro de autoajuda. Não, a Bíblia é um livro sagrado e, portanto, é o homem que é transformado por ela. Não é a Bíblia que se adapta ao homem. A Bíblia não se conforma ao homem. É o homem que é transformado pela palavra de Deus. Vamos então aqui à introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito do valor da doutrina, que é um tema de fundamental importância para o cristão, tanto individualmente quanto como
igreja. E nós vamos ver aqui nessa primeira aula que a Bíblia é fonte segura da doutrina, tá? Então nós vamos olhar aqui a Bíblia Sagrada, nós vamos olhar a origem, a natureza da Bíblia Sagrada, não é? Sua inspiração divina e elevada, inestimável importância. Só que é muito importante que nesse trimestre os professores aproveitem não só a aula em si, mas aproveitem este trimestre. Não deixe a aula da EBD terminar na sala de aula. Não, aproveitem este trimestre para impregnar a mente dos seus alunos com este ensinamento. Por quê? Porque hoje existem muitas Bíblias, hoje existem por aí tantas interpretações erradas da palavra de Deus e que viralizam na internet. Então essa é uma ótima opção para você, enquanto professor, se desafiar a conhecer mais da palavra de Deus e produzir nos seus alunos maior conhecimento e amor e apego pela palavra de Deus, tá? Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente da origem da Bíblia, não é? A definição do termo. As Escrituras Sagradas são uma confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos. Por isso que a revelação de si mesmo, né? Deus se revela, não é? Através das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, não é? Então, rapidamente, a gente tem aqui o desenvolvimento da Bíblia ao longo da história, tá? Então, a palavra Bíblia tem origem na expressão grega biblos, que significa um livro, ou na forma diminutiva de biblion. Então, significa um pequeno livro. O termo Bíblia também relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros, tá? Então, desse ponto, nós entendemos que a Bíblia é uma coleção de pequenos livros. A Bíblia é uma coleção de pequenos livros, ok? A Bíblia também é chamada por ela mesma, tá, de Escritura, Santas Escrituras e Sagradas Letras. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens e, como literatura, é um livro antigo, tá? Então ela tem primeiro o formato lá de um rolo, não é? E aí você tem, a Bíblia foi usado o papiro, que era folhas de uma planta aquática que era tirada, escrevia nessas folhas e deixava secar. Depois você tem aí a pele de animais, até que em 1500 surge aí o papel e a impressão e tal, e aí você começa então a trabalhar a Bíblia como nós a temos hoje, não é? Mas no início a Bíblia não era, olha que linda essa aqui, isso aqui é uma King James, capa vermelha, linda, maravilhosa, King James 1611, eu amo a leitura dessa Bíblia aqui. Mas a Bíblia nem sempre foi assim, né? Imagine que um só livro da Bíblia era muito maior do que esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, tá? Então cada livro da Bíblia compunha um rolo individual. Lembra lá de Jeremias, não é? É no século II que acontece a invenção do papel pelos chineses e depois o desenvolvimento da impressora, né? Do prelo pelo alemão Johannes Gutenberg, é que aí vai possibilitar então a junção dos 66 livros da Bíblia, não é? 39 no Antigo Testamento, 27 ali no Novo Testamento. Você tem 2 idiomas originariamente que foi escrito o texto bíblico. Você tem o hebraico e o grego, e um pouco de aramaico, tá? Foi utilizado também, bem pouco, mas foi utilizado porções do aramaico também. O centro da mensagem da Bíblia não é o homem. Eu vou falar com calma. O centro da mensagem da Bíblia não é o homem. A Bíblia, diferentemente de todos os outros livros, não aponta para o homem, aponta para Deus. Deus é o centro das Sagradas Escrituras. Eu até estranho
que se dê ouvidos aí a muitas pessoas hoje em dia que estão aí na internet questionando conceitos bíblicos a partir de conceitos humanos e terrenos. Tá? Então, por exemplo, a gente vê pessoas que não são cristãs discutindo, por exemplo, a questão da submissão da mulher ao marido. Isso não é para ser discutido pelo ímpio. O ímpio não se rendeu à palavra de Deus. Não é? Então a gente vê discussões que geram polêmicas e as pessoas elas gostam de pessoas que só usam trechos da Bíblia, que não estão rendidos à Bíblia e que, claro, não vão aceitar os conceitos bíblicos. Porque os conceitos bíblicos não são humanos, não são antropocêntricos, centrados no homem, centrados em Deus. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Né? Então, que fique muito claro nessa nossa primeiro ponto. A Bíblia não é um livro onde o homem é o centro. E se o homem não é o centro da Bíblia, o homem não é o centro do Evangelho, o homem não é o centro do culto. Não, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Aqui ele tem mais algumas informações sobre a Bíblia que você pode aí anotar e levar para a sala de aula. Eu indico novamente aqui o livro do saudoso pastor, já em memória, pastor Antônio Gilberto, mestre da Palavra de Deus, A Bíblia através dos séculos. O melhor livro para você compreender este livro do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico. A Bíblia através dos séculos, tá? Bom, no tópico 2, nós vamos falar sobre a inspiração das Escrituras. Só uma perguntinha, já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, clica no joinha, vai comentando o vídeo, porque isso cria engajamento. E aqui no YouTube engajamento é tudo, então nos ajude. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas também, tá? Uma breve definição de inspiração. Termos como inspiração, iluminação, aplicação, convicção e testemunho compõem a discussão acerca da fonte das Escrituras. A expressão inspiração é a que coordena o funcionamento das demais, pois atesta a origem da Bíblia, reafirmando assim a sua autoridade final. Do latim inspiratio, que advém do verbo inspirare, inspiração quer dizer soprar ou ainda insuflar. Então, quando Paulo afirma que a Bíblia ela é divinamente inspirada, significa que ela foi idealizada e supervisionada pelo próprio Espírito Santo. E por isso que ela é digna de toda a aceitação. Vale lembrar que o Espírito Santo não possuiu aquelas pessoas e ficou ditando a elas cada palavra que foi escrito. É por isso que você tem diversos gêneros literários na Bíblia, não é? Você tem história, você tem poesia, não é? Você tem o Pentateuco, você tem as cartas, as epístolas, os evangelhos, você tem diversos estilos literários que, ainda que diversos, diferentes entre si, eles se completam. E por que você tem diversos contextos literários, diversas formas literárias na Bíblia? Exatamente porque as pessoas foram inspiradas pelo Espírito, mas elas escreveram dominando suas faculdades mentais, elas não estavam em transe espiritual. Não é isso que significa inspiração divina. Agora, o fato é que é o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Sendo assim, eu quero ler aqui um texto, porque eu tenho visto um perigo hoje, principalmente na internet, que são pessoas carnais, pessoas que não andam com Deus, não são pastoreadas por ninguém, algumas delas até que não estão na igreja, algumas afastadas da igreja, né? Foram criados ali na igreja e tal, e hoje estão fora da igreja. E eu vejo muita gente pegando a Bíblia e falando da Bíblia
e interpretando a Bíblia ao seu próprio jeito, com a sua própria cabeça. Isso é perigoso. Esse livro foi inspirado pelo Espírito. Então é preciso uma mente guiada pelo Espírito para compreender a palavra de Deus. Senão, ao invés de ler, meditar e produzir vida e receber vida, acaba produzindo morte. E tem muita gente morta falando da Bíblia. Olha só o que Paulo escreve aqui na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Olha o que ele escreve. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural, carnal, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, esse texto aqui é muito interessante. O homem natural não recebe as coisas do Espírito porque ele parece loucura. Por isso que tem muita gente falando bobagens da Bíblia por aí, principalmente na internet. E nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então anota aí, a Bíblia sendo inspirada pelo Espírito, é com a graça, com a ajuda dele e rendidos a ele, que a Bíblia deve ser lida para que tenhamos vida. Nós não lemos a palavra de Deus com uma mentalidade carnal, mas com uma mentalidade espiritual. E por isso que nós nos rendemos a ela. E por isso que nós a amamos, não é? Por isso que nós amamos a palavra de Deus. Inicialmente, a gente vai ver aqui duas questões a serem consideradas. Primeiro, porque Deus usou homens como autores de sua palavra. E como aceitar a Bíblia como palavra de Deus se ela foi escrita por homens, né? Isso são dois questionamentos muito interessantes. Em breve eu vou trazer aqui no meu canal aqui alguns doutores para a gente conversar sobre isso. Inclusive na minha igreja tem um rapaz que é professor em teologia, em seminários e tal, e eu vou marcar com ele, vai ser uma conversa bem interessante. Tá? Então, o que nós vamos entender é que a escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pela estratégia divina em dar-se a conhecer a humanidade. Nota-se que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus se comunicou oralmente com o homem e depois incumbiu pessoas a fazer o registro de sua palavra. A grande verdade, gente, é a seguinte. Que para quem tem uma mentalidade carnal, tá? Para quem não se rendeu a Deus, sempre haverá questionamento. Então eles questionam: como eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Tá, se ela tivesse escrita pelo dedo do próprio Deus, como foi a tábua, as pedras, os 10 mandamentos, eles iam perguntar: como eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por Deus? Então a grande verdade é que para quem crê, nenhum argumento é necessário. Para quem não acredita, nenhum argumento é suficiente, né? Então Deus sempre escolheu o homem para cooperar com ele. Isso desde a criação. E sempre ficou muito claro, desde a criação, que Deus iria se comunicar com o ser humano. É uma das grandes diferenças entre nós e os animais irracionais. A habilidade de nos comunicarmos entre nós e com o nosso Criador de maneira sábia, de maneira inteligente, não é? Não de maneira instintiva, selvagem, como um animal o faz, não é? Não, é de maneira inteligente, com a capacidade, com o intelecto,
não é? Então, faz todo sentido que o livro de Deus seja inspirado pelo seu Espírito e que homens o escrevam. Homens imperfeitos, sim. E essa é a beleza da palavra de Deus. Então, homens imperfeitos escreverem a Bíblia não significa que a Bíblia é imperfeita. Por quê? Porque eles foram inspirados a escrever e o que escrever pelo Espírito Santo, que é perfeito, né? Então, quem fica procurando questões aí para invalidar o texto bíblico não está interessado em crer, não está preocupado, não. Quer simplesmente encontrar justificativas para não crer. Essa é a grande verdade. As pessoas não querem simplesmente abandonar a Deus e seguirem suas vidas, não. Elas querem ter uma justificativa. Elas procuram alguma coisa para culpar. Então, tá aí um argumento, né? Eu não creio porque a Bíblia foi escrita por homens. E se ela fosse escrita por anjos, você não ia crer também. Se fosse escrita pelo próprio dedo de Deus, você também não ia crer. Porque nunca houve entre os homens um tempo em que todos creram. Sempre houve os incrédulos, os rebeldes, os iníquos, não é? Então, de novo, para quem crê, nenhum argumento é necessário. Para quem não crê, nenhum argumento é suficiente. Então, o canal usado para escrever a Bíblia foi o homem, mas a autoridade é divina. Deus escolheu homens para se multiplicarem pela terra, para multiplicarem a espécie humana. Deus escolheu, a humanidade para que o seu filho viesse à terra para nos salvar. Então não há nenhum estranhamento de que o seu livro seja escrito por homens. A cooperação entre homens e Deus sempre aconteceu. Não é nenhuma novidade, tá? Agora, como confirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como sua unidade. Então a Bíblia, escrita ao longo de mais de 1.600 anos por 40 escritores, em momentos diferentes, situações socioeconômicas diferentes, ela é um livro só. Embora são 66 pequenos livros, mas quando você junta os 66, você tem um livro. Tá? Então, você pode fazer uma dinâmica aí na sala de aula, que é contar uma história nos ouvidos da primeira pessoa aqui. E ela tem que repetir, claro que tem que ser uma história curta, mas coloca ali alguns detalhes. Ela tem que repetir para o outro, que tem que repetir para o outro, que tem que repetir para o outro. A hora que a última pessoa ouvir, pede para ela contar a história e você vai provar para eles que não existe a menor possibilidade de que pessoas apenas com a sua inteligência fossem capazes de construir uma história tão coerente, tão unificada como é a palavra de Deus, se não fosse pela ação e obra do Espírito Santo, tá? Então, unidade, sua mensagem ser igual. O tema central da Bíblia é Cristo, é a salvação da humanidade, é o relacionamento de Deus com os homens, o cumprimento de suas profecias e o seu próprio testemunho. Então nós temos muitas profecias bíblicas que se cumpriram e muitas que estão se cumprindo. Tá? Então a Bíblia, não temos dúvidas, ela é a palavra de Deus. Os testemunhos da arqueologia, da própria Bíblia e das muitas vidas transformadas pela palavra de Deus de forma conjunta também confirmam a natureza divina da Bíblia. Então, sabe por que o inimigo ele luta tanto para destruir a Bíblia, para desacreditar a Bíblia, tá? A estratégia humana hoje é desacreditar a Bíblia, ok? O inimigo não está interessado em rasgar a Bíblia, em queimar a Bíblia, não. Ele quer desacreditar. Ele quer levar principalmente a juventude a olhar para esse livro como um livro qualquer. Isso aí foi escrito por homens. Você vai se render. Palavra de Deus, o quê? Isso aí foi interpretado por homens. Tem um monte de cópia que não sei o quê, que não sei o quê. Por quê? Porque a grande intenção do maligno é destruir, é desacreditar a Bíblia. Porque ele sabe que onde a Bíblia é pregada, vidas são transformadas. Não existe nenhuma mensagem no mundo
capaz de transformar vidas como a Bíblia Sagrada. Ao longo dos séculos, milhões e milhões de pessoas foram salvas, libertas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. E por último, nós vamos terminar aqui falando sobre a Bíblia como fonte da doutrina. Aqui nós vamos falar agora da doutrina, não é? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. É muito importante para nós, tá? A definição do termo, a Bíblia como fonte da doutrina, a definição do termo, tá? O significado do termo doutrina é amplo. A este respeito, o dicionário teológico editado pela CPAD afirma, do latim, doutrina, do verbo dócil, ensinar, instruir, educar. É um conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso, tá? Já numa análise mais específica, a doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada, tá? Então, é muito mais do que a formação do sistema religioso, tá? A Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, ela pode vir expressa em forma de credos, declarações de fé ou dogmáticas. A doutrina também pode ser entendida como ensinamento. Então vamos lá? Portanto, doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças pertencente a uma pessoa individualmente, mas principalmente em determinado a um coletivo religioso. Quanto ao uso de doutrina nessa lição e em todas as demais desse trimestre, relaciona com as bases da fé cristã. Então, o que é doutrina? Anota aí, são as bases da fé cristã conforme expostas e ensinadas nas Escrituras Sagradas. A doutrina, ela é a base da nossa fé. Tá? As doutrinas bíblicas são os fundamentos da nossa fé. Tá? A sua estima se confirma de muitas formas, principalmente se considerar a sua missão de apontar o caminho a ser seguido pela igreja, isto é, para onde ela deve ir, mas também de protegê-la dos ataques externos, e nesse caso, advertindo-a sobre o que não fazer como método de saúde espiritual. Tá? Então a doutrina protege a igreja dos ataques externos e dos falsos mestres que se infiltram no nosso meio. A doutrina, ela aponta o caminho, a direção que a igreja de Cristo deve seguir, e ela também faz parte de um método de manutenção da nossa saúde espiritual. Não é manutenção da salvação, é manutenção da nossa saúde espiritual. Historicamente, as doutrinas bíblicas surgiram e se consolidaram como resposta às ameaças e defesa aos ataques à unidade da fé da igreja. Então, nesse ponto, a doutrina se reafirma como indispensável à vida da igreja, pois ela cumpre uma função delimitadora, mantendo assim a sua integridade. Todo cristão ele deve conhecer as doutrinas bíblicas. Todo cristão deve conhecer as doutrinas bíblicas. Doutrinas bíblicas não é uma questão para ser conhecida pelos pastores, pelos pregadores, pelos professores. Não. A Bíblia está em nossas mãos e todo cristão ele deve ser incentivado a conhecer as doutrinas bíblicas, os fundamentos da nossa fé, a conhecer qual é o caminho em que estamos sendo direcionados como igreja de Cristo, não é? Todo cristão precisa estar preparado para refutar os falsos ensinamentos, para eliminar, excluir os falsos ensinamentos. Por quê? Porque ela está em nossas mãos. A Bíblia hoje ela está em nosso poder. Então, considerando que, conforme já visto, doutrina é ensinamento, as palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda a doutrina cristã.
Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, até que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aperfeiçoado para toda boa obra. Então, o que promove o crescimento, não o inchamento? Tem muita igreja inchada. O que é uma igreja inchada? É uma igreja sem doutrina. Uma igreja, mas hoje em dia, se pregar doutrina na igreja, o povo vai embora. E quem mandou parar de pregar? Né? Isso é desculpa de quem não quer pregar a doutrina. Né? De quem não quer pregar a doutrina. Né? Então, a doutrina é o fundamento da fé da igreja. E ela é para ser pregada. Ela é para ser ensinada sistematicamente, repetidamente. Na escola dominical tem professor que às vezes fala assim: nossa, vai repetir esse assunto aí de novo. Tem que repetir de novo. Até parece que todo mundo já sabe tudo o que tinha para saber. Não, precisa repetir, falar, ensinar, repetir. Por quê? Porque só a doutrina baseada na palavra de Deus, e que é a própria palavra de Deus, produz verdadeiramente um crescimento espiritual na vida dos crentes. Do contrário, você tem inchamento, você tem obesidade religiosa, mas crescimento, aperfeiçoamento espiritual, fortalecimento espiritual, somente através da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus. Não adianta, pode trocar a programação do culto, porque se ficar só falando, o povo não vem. Eu tenho visto, principalmente trabalhando com juventude, que eles estão procurando referências. Então, somos nós que temos o compromisso de ensinar a eles a palavra de Deus. Eu concluo aqui com um texto de Paulo lindo, Filipenses, Gálatas 4,19. Ele escreve aos Gálatas: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Não é? Então Paulo estava disposto a ensinar quantas vezes fosse necessário, até que Cristo fosse gerado, até que aquelas pessoas alcançassem um fundamento de sua fé sustentável, para que não fossem, não abandonassem a Cristo por qualquer coisa. Não é? Por isso que nós precisamos fazer um olhar hoje. Não é? Muitas pessoas estão abandonando a Jesus, abandonando a igreja. Precisamos perguntar: por que tantas pessoas fracas na fé? Por que tantos cristãos abandonando a fé? Frieza espiritual, falta de Bíblia. Tem muita programação, tem muito culto, mas está faltando palavra. Porque onde tem palavra, o povo é forte, o povo é resistente, o povo permanece na presença de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.